Amigos, bem-vindos para mais este vídeo do Instituto Civitas Solis, que tem como base o terceiro número da revista Ecos da Alma Brasileira, que tratará do tema sustentabilidade, novas gerações e nova consciência. Em cerca de 80 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, consumimos mais matérias-primas e produtos biológicos do que em todo o período anterior da história. Atualmente, produzimos mais resíduos do que a natureza pode regenerar. Tudo isso faz parte da dinâmica da economia global, que objetiva uma expansão econômica ilimitada. Mas como conciliar isso quando os recursos naturais são finitos? Na verdade, a única certeza é que se desejamos continuar residindo neste planeta, precisamos mudar. A raiz de toda essa situação é o próprio egocentrismo do ser humano. A mudança essencial, portanto, requer um novo estado de consciência. Como podemos transformar o planeta em um mundo sustentável para nós mesmos e as próximas gerações, se continuamos a pensar, sentir e agir segundo nossa visão egocêntrica? Por detrás da questão da sustentabilidade humana e da mudança climática, oculta-se uma concepção de mundo materialista e supostamente racional, que enxerga todo o interior como um reflexo do exterior. A consciência não é percebida como algo real, mas simplesmente como uma consequência de processos cerebrais. Não será fácil alterar essas convicções e ideias frequentemente inconscientes e muito enraizadas. As revoluções metafísicas são raras na história da humanidade. Por revolução metafísica entendemos transformações profundas da visão do mundo em geral, que são determinantes para a economia, a política, para os hábitos e os costumes da sociedade. O modelo ocidental, com sua promessa de abundância material, não responde às questões mais fundamentais da psique humana. Muitos em nossa sociedade já buscam algo além da visão materialista. Eles buscam qualidade de vida, eles buscam autenticidade, eles buscam verdadeira realização interior. Para que essa mudança seja sustentável e permanente, é necessário, em primeiro lugar, uma nova espiritualidade que responda às questões mais fundamentais da consciência humana. Isso está ligado a um novo sentir. Em segundo lugar, uma nova ciência. Uma ciência que enxergue a totalidade. O ser humano e o mundo não simplesmente dividido em partes, mas como um todo. Uma ciência que, em vez de dividir, unifique. Isso é um novo pensar. E em terceiro lugar, uma nova arte de viver. Uma arte de viver que se baseie não em regras e leis exteriores, mas sim no encontro com um compromisso interior. Nessa espiritualidade não há espaço para dogmas nem para a crença cega em autoridades. Há, no entanto, o reconhecimento da necessidade de uma vivência em comunidade, sobre bases inteiramente novas, que podemos denominar unidade, liberdade e amor. Esse tipo de espiritualidade é pós- ou transracional, porque ela não nega a razão, mas vai além dela, percebendo a utilidade do pensamento racional, mas também seus limites intransponíveis. O indivíduo que aspira por essa forma de espiritualidade tenta descobrir, no seu mais profundo ser, qualidades como a verdadeira paz interior, o pensamento criador universal, a verdadeira empatia e indulgência, a autenticidade e a integridade. Os pontos de partida para esta espiritualidade são: em primeiro lugar, o espiritual não é algo que está fora da vida. Ele participa da vida. Ele é um elemento transformador da própria vida. Em segundo lugar, o divino, o espiritual,
A divindade, Deus, não é um ente que habita fora da natureza. Na verdade, é o princípio espiritual dentro do próprio ser humano e no interior de todas as coisas. Em terceiro lugar, o ser humano consciente disto, conectado a esse princípio espiritual, se torna um co-criador, um agente da própria vida, o que é, ao mesmo tempo, um grande desafio e uma grande responsabilidade. A mudança climática pode aqui desempenhar um papel-chave e revelar-se assim uma bênção disfarçada, pois seu caráter onipresente e inegável nos obriga a uma mudança radical de ideias e de comportamento. Ela auxilia a humanidade e a leva ao complexo, mas benéfico processo de tornar-se adulta, de avançar de uma consciência egocêntrica para uma consciência da totalidade. Aqueles que estão em busca dessa consciência universal, neutralizando o seu estado de ser egocêntrico, já não contribuirão inconscientemente na coletividade das poluições sobre o planeta Terra, pois seus desejos e pensamentos estão direcionados para outros valores, escapando do emaranhado e complicado mundo das necessidades supérfluas do consumismo sem fim. Acabamos de passar do outono para o inverno de nossa estação cultural e geracional. Com isso, as gerações atuais estão sendo colocadas perante um desafio que talvez nunca tenha sido colocado perante a humanidade anteriormente. Nós temos a possibilidade de fazer avançar a história ou não. Isso depende de uma mudança profunda de consciência. Uma consciência que precisa abandonar o egocentrismo e chegar a uma percepção da totalidade. Qual é a definição de gerações? As gerações são pessoas marchando através do tempo, que se encontram e respondem à condição de vida similares. Eles compartilham entre si uma localização de idade na história, ou seja, a mesma faixa de idade durante o mesmo período histórico. Diferente de outros grupos coletivos de seres humanos, as gerações são compostas de personalidades semelhantes, pois têm uma mentalidade grupal ligada a padrões sociais de comportamentos similares. No passado, a duração de cada geração era considerada de 25 anos. No entanto, geralmente considera-se que houve uma aceleração desse processo nas últimas décadas, devido principalmente à aceleração das mudanças tecnológicas e às consequentes mudanças sociais. O intervalo entre uma geração e outra teria ficado, portanto, mais curto. Atualmente, já se considera uma nova geração a cada 10 anos aproximadamente. As últimas gerações podem ser definidas como: primeiro, a geração Baby Boomer, nascidos entre 1945 e 1964. Segundo, a geração X, nascidos entre 1965 e 1981. Terceiro, a geração Y ou Millennials, nascidos entre 1982 e 2003. E por fim, em quarto, a geração Z, a geração que veio depois. A natureza da crise atual é universal, não está limitada a um país ou a uma geração, pois tem implicações globais. É a própria sobrevivência do planeta que está em jogo. É uma crise da própria mentalidade, que nos últimos séculos ergueu a civilização atual, com toda a sua grandeza e todos os seus problemas. As gerações Z e Y estão atualmente vivenciando sua juventude e infância. Dada a resistência à mudança de muitos indivíduos das gerações mais antigas, é necessário que o engajamento consciente surja principalmente nessas novas gerações. Da mesma forma que o ser humano se desenvolveu de uma consciência grupal para uma consciência individual, há também o estágio de complexidade cognitiva e moral que precisa ser alcançado agora, tendo em vista a própria sobrevivência de nossa espécie e do planeta.
Só a partir de uma nova consciência e da consequente revolução metafísica será possível uma compreensão ampla a respeito das questões centrais de nossa época. Seu desenvolvimento pode ser a base de uma sociedade realmente sustentável, ambientalmente integrada, democrática e voltada para o desenvolvimento de todos. Até o momento, todo o desenvolvimento humano foi relativamente automático. Mas agora, exige-se do ser humano que ele tenha um engajamento consciente neste processo. Ele será capaz de realizar isso de forma positiva?